Uma das consequências de perder um dedo no trabalho é sofrer o chamado dano estético, que é justamente essa mudança aí no seu corpo. Após um acidente como esse, você vai carregar a marca para o resto da vida, e isso costuma causar constrangimento e preconceito. Por essas e outras que a lei prevê que quando você sofre um dano estético, o responsável pelo dano tem que pagar uma indenização, e no seu caso, talvez a empresa tenha que te pagar uma boa indenização. E aqui nesse vídeo você vai entender exatamente quando pode receber uma indenização após perder um dedo no trabalho. Eu também vou te mostrar exemplos reais de pessoas que ganharam indenização por dano estético após sofrerem perda da ponta do dedo médio, amputação de um dedo inteiro e amputação de 5 dedos de uma única mão. Então, se você tem dúvidas sobre dano estético ou só quer conhecer esses casos reais, fica comigo até o fim desse vídeo. Indo direto ao ponto, o dano estético é qualquer mudança que o acidente gera no seu corpo e que causa uma atenção indesejada. Isso aí inclui até mesmo uma mudança na sua forma de andar, na sua postura. E aí, quando a gente fala em dano estético, o primeiro exemplo que vem à cabeça são os casos de amputação. Esse tipo de situação gera um dano estético grave. Você tem ali uma alteração enorme estética no seu corpo. No entanto, nem sempre o dano estético é algo tão grave e evidente. Até mesmo uma cicatriz ou queimadura podem caracterizar um dano estético. O X da questão é se essa mudança gera algum tipo de repulsa, de feiura ou simplesmente gera mais atenção pelo fato de ser algo diferente. E é por isso que uma pequena cicatriz que mal dá para ver não é considerado um dano estético. No entanto, uma cicatriz grande de 5 centímetros no rosto com certeza gera um dano estético. Nos casos de amputação de um dedo ou de parte de um dedo, os tribunais têm reconhecido que é sim um dano estético. Agora presta bem atenção aqui. O simples fato de sofrer um dano estético por acidente de trabalho não te dá direito à indenização. Para ter direito à indenização, o acidente precisa ter sido causado por culpa da empresa, ou então ter acontecido enquanto você realizava uma atividade de risco. Não é necessário se enquadrar nas duas situações, basta uma ou outra, tá bom? Se você sofreu um acidente de trabalho e acredita que ele causou um dano estético e você se enquadra em uma dessas duas situações, você tem sim direito a uma indenização. E mais, essa indenização pode ser acumulada com outras indenizações por acidentes de trabalho, como, por exemplo, a indenização por danos morais e a indenização por danos existenciais. Vamos entender aqui quando é que a empresa pode ser considerada culpada por esse acidente. A empresa pode ser considerada culpada pelo acidente quando ela poderia evitar que aquilo tivesse acontecido. O melhor exemplo disso é quando a empresa tem que fornecer equipamento de proteção, mas ela não entrega, ou até entrega, mas eles são inadequados, né? Eles estão vencidos ou simplesmente não funcionam. Se a empresa descumprir qualquer norma de segurança ou então uma lei e isso aí causar o acidente, ela também é considerada culpada e vai ter que pagar a indenização. Vamos ver aqui alguns exemplos de quando a empresa pode ser considerada culpada para facilitar aí a tua vida. Vamos imaginar aqui que o Carlos é um assistente administrativo de uma serralheria. Durante o expediente, o chefe do Carlos pediu que ele ajudasse na limpeza das serras circulares da empresa. O problema é que o Carlos não sabe nem como é que faz isso. Durante a limpeza da primeira máquina, a tragédia aconteceu. A máquina disparou e cortou o dedo dele. Nesse caso, a culpa da empresa é evidente, né? Basta pensar que o Carlos estava em desvio de função, ele não tinha treinamento para aquela atividade e a máquina aí, pela nossa conversa, também não tinha um dispositivo de segurança para impedir esse acidente. Por isso, o Carlos pode receber indenização por danos estéticos. O Tomás, que trabalha como jardineiro em uma grande indústria e dentre as suas atividades está a poda de árvores, muitas vezes árvores com mais de 7 metros de altura, ele nunca recebeu um equipamento de proteção contra queda, né? Tudo que ele tem é uma escada e um facão. E um dia ele se distraiu, né, durante uma poda, caiu e sofreu danos aí gravíssimos. Nesse caso, a gente tem um outro exemplo de culpa da empresa, né? Por quê? Porque ela não forneceu equipamento de proteção adequado. Aí só lembrando, para ter certeza do seu caso específico, você precisa conversar com um advogado trabalhista especialista em acidentes de trabalho. Quando a empresa não tem culpa pelo acidente, mas você trabalha em uma atividade de risco, ela tem que pagar a indenização por dano estético
mesmo sem culpa. A única hipótese em que ela não terá que pagar a indenização é se você causou o acidente. Por exemplo, se você recebe equipamento de proteção, né, um equipamento de segurança, mas você se recusou a utilizar. Se você sem motivo nenhum deixou de seguir aí procedimento de segurança, né, ou simplesmente se você estava brincando na hora do trabalho e isso causou um acidente, nessas situações a gente diz que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima. E infelizmente a empresa não vai ter que pagar indenização nenhuma. Se o acidente não aconteceu por sua causa e você trabalha em uma atividade de risco, a empresa deve pagar a indenização, mesmo que não tenha culpa pelo que aconteceu. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu mostro vários exemplos de atividades de risco e eu explico isso melhor, tá bom? Mas vamos ver aqui na prática como é que isso funciona. Por exemplo, você trabalha fazendo entregas e sofreu um acidente de trânsito. A empresa ela não tem culpa direto pelo que aconteceu, mas o fato de estar lucrando com o seu trabalho de risco, né, trabalho sob motocicleta, então ela tem que indenizar, certo? Agora, entrando aqui na parte que todo mundo quer saber, que é sobre os valores, né? Olha, a lei não estabelece qual vai ser o valor da indenização por dano estético. O que a lei diz é que o juiz tem que levar em consideração 12 pontos na hora de estabelecer o valor dessa indenização. E aí, dentro desses 12 pontos, desses 12 fatores, enquadrar esse dano, né, essa lesão, como um dano leve, né, uma lesão leve, né, que aí ele vai ter direito, você vai ter direito a uma indenização por até 3 vezes o valor do seu salário. Pode ser que ele enquadre como um dano médio, né, que aí você vai ter o direito à indenização de até 5 vezes o seu salário. Pode ser que o juiz enquadre como um dano grave, e aí você vai ter direito a até 20 vezes o seu salário de indenização. Pode ser também que o juiz enquadre como um dano gravíssimo, e aí nesse caso você pode receber até 50 vezes o valor do seu salário. Esse enquadramento aí, gente, é bem subjetivo, né? Ele leva em consideração coisas como a gravidade do que aconteceu, o nível de culpa da empresa, as circunstâncias em que o acidente aconteceu e o porte econômico da empresa. Mas calma, eu não vou te deixar aqui só com essas informações, tá bom? Vamos ver aqui alguns casos reais para você ter uma noção desses valores. O primeiro caso que eu trouxe foi de um operário que teve a ponta do seu dedo esmagada. Ele perdeu a ponta do dedo médio, também conhecida como falange distal. E aí, na primeira instância, ele só conseguiu R$ 2.000 de indenização por danos estéticos. Como o valor ficou muito abaixo, né, ele recorreu até o Tribunal Superior do Trabalho. Lá no TST, ele conseguiu aumentar o valor de R$ 2.000 para R$ 7.000. Além dessa indenização por dano estético, ele também recebeu mais R$ 7.000 de indenização por danos morais. Ou seja, total aí de indenização, R$ 14.000. O segundo caso que eu trouxe foi um pouco mais grave. O próximo caso foi de um trabalhador de Santa Luzia que teve um dedo decepado na máquina de corte de madeira. Parece até brincadeira, mas na primeira instância, o valor que ele ganhou foi só de R$ 20.000 por perder aí um dedo inteiro, né, e ter todos os outros dedos inutilizados. Isso aí foi a consequência do acidente. Isso mesmo, ele não só teve seu dedo decepado, como perdeu o movimento de outros dedos da mão. E aí, obviamente, ele não se contentou com esse valor que foi muito baixo, né? E aí ele recorreu até o Tribunal Regional do Trabalho lá de Minas Gerais. O TRT da terceira região, lá de Minas Gerais, aumentou o valor para R$ 30.000. Esse caso ainda está aguardando análise lá pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas, na minha opinião, tem grandes chances de aumentar ainda mais esse valor aí nesse caso, né? Pela gravidade aí do que aconteceu, mas são cenas aí para os próximos episódios, tá bom? O terceiro caso é o mais grave dos que eu trouxe. Nesse caso, um metalúrgico perdeu 5 dedos depois de um acidente de trabalho. Nas primeiras instâncias, o valor da indenização era de R$ 700.000. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho acabou reduzindo para 300 mil, sendo 100 mil referente à indenização por dano estético e o restante referente à indenização por danos morais e materiais. Esse caso, sem dúvida, é o mais grave dos 3 exemplos, já que houve uma perda de 5 dedos, né? Ele perdeu todos os dedos da mão. Então, consequentemente, o valor da indenização também tem que ser maior. Gente, vocês viram que os valores das indenizações por danos estéticos nem sempre são altos, né? Inclusive, muitas vezes é bem baixo, né? Mas tem uma indenização que costuma pagar os maiores valores na Justiça do Trabalho. Eu falei sobre essa indenização
nesse vídeo aqui que está aparecendo. Eu recomendo que você confira. Eu também vou deixar ali no topo do vídeo um botão para quem quiser falar comigo pelo WhatsApp. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.